Tudo começa pela educação, na lógica da concepção, no funcionamento compartilhado dos órgãos e dos sentidos humanos, na harmonia sincronizada dos astros no espaço sideral. Surgiu no planeta que habitamos, de nome Terra, localizado na Via Láctea, um homem único, que através das suas parábolas nos indicou o verdadeiro caminho da educação e se mostrou um educador completo que dizia sempre: ame ao próximo como a si mesmo. O programa 100% Educação é inspirado no maior educador de todos os tempos, chamado Jesus. Meu nome é Armando Pinheiro Guimarães e este é o programa 100% Educação. Olá, querido ouvinte. Hoje é uma data especial. Nosso programa ele já está no ar há 14 meses. Mas hoje nós recebemos aqui uma educadora especial, uma pessoa que dedicou toda a sua vida à educação. E ela tem muita coisa a dizer. Então, professora Malvina Tânia Tuttman, nome completo, Malvina Tânia Tuttman. Né? É uma honra recebê-la aqui. A professora Malvina é presidente do Conselho Estadual de Educação e outras formações e outras experiências que nós vamos falar daqui a pouco. Muito obrigado por estar aqui conosco. Um prazer muito grande, é uma grande satisfação. Eu que dedico, assim como tantos outros colegas dedicam à questão da educação, estar num programa que é 100% educação, não é, professor? Verdade. Armando, então é uma grande satisfação para mim poder conversar com o senhor e, conversando com o senhor, conversar com tantos e tantas que se interessam também, como nós dois, pela educação. Que ótimo, né? Fico grato. Hoje é uma data especialíssima, né? Ao lado temos o professor Alexandre Miranda, ele é o produtor do programa e também é coordenador do departamento corporativo do Colégio Pinheiro Guimarães. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, professor Armando. Comemoração, né? Trazendo uma professora, exemplo para todos nós, a professora Malvina, aqui, presidente do Conselho Estadual de Educação, uma figura ilustre no cenário educacional do país, hein, professora? Então, prazer estar aqui com o senhor e vamos tocando esse barquinho para frente aí, porque hoje é um dia muito especial. Aqui na ponta esquerda, né? Que ele adora futebol, já esteve em 4 Copas do Mundo. Esse aí é o Paulo Marinho, assessor de imprensa do Cariocano, também da Associação Brasileira de Imprensa. E Paulo Marinho. Professor, mais uma vez aqui, né? E nós estamos com a satisfação aqui em ter a professora Malvina Tânia aqui, que vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes, e nesse mês internacional da mulher, né? Que tem que se registrar, tem que fazer. Nós estamos no mês internacional da mulher, apesar das barbáries cometidas semana passada, né? E que pessoas sem nenhuma noção de educação faz com que as notícias terríveis passam para os grandes órgãos de imprensa e também os pequenos órgãos de imprensa também, e diariamente comentando a morte trágica daquela vereadora que estamos ainda chegando a polícia, cabe à polícia chegar até os responsáveis. Mas eu fico muito satisfeito, porque o professor Alcir Pimenta dizia sempre, o professor Alcir Pimenta foi deputado federal e foi meu professor lá em Campo Grande, e ele trabalhava na época. Campo Grande era um grande celeiro de professores, porque saíam professores de Leblon para estudar, para dar aula em Campo Grande, Santa Cruz. Era uma coisa muito importante. E ali estava era o professor Alcir Pimenta, que por muito tempo foi também diretor do DEC,
também, Departamento de Educação também. E Distrito de Educação, eu sou desse tempo também. Você foi desse tempo? Olha bem como é. Iniciei em Padre Miguel. Padre Miguel. É a minha primeira escola. Olha, distrito, exatamente. E tinha o professor Valdemar também, que aliás tem nome de escola hoje lá, assim como a minha irmã também, tem esse nome de escola. A irmã dele é professora Marli Marinho, tá lá, Escola Municipal, professora. Se meu pai tivesse vivo, seria uma coisa muito prazerosa para ele. Eu acho que é importante a educação, e essa educação é que me traz aqui, chegar ao lado do professor Alexandre, chegar ao seu lado, chegar ao lado do professor, meus amigos aí que vieram lá do Rio Grande do Norte e tal, e que vieram aqui fazer aqui uma festa da Abra, acho que tá uma coisa, professor, você não imagina a festa da Abra como é que tá bonito. A Abras é a Associação de Supermercado do Rio Centro, e isso é que é a coisa boa que a gente tem que divulgar, coisas boas assim como a professora Malvina Tânia chegando aqui, e vamos bater um papo essa 1 hora que nós temos aqui de programa. Que bom, né? O programa é ao vivo, às quintas-feiras, das 14 às 15 horas, e ele é reprisado sábados e domingos, das 18 às 19 horas. E vai também pelo Facebook, 100%educação.com, e também pelo site. Tanta coisa, é transmitido muito, hein? Rádio Pop Rio 98,7, às terças-feiras, às 8 horas. Então aqui o programa não é 97%, 90%, só se fala sobre educação. E a educação deveria sempre estar em primeiro degrau de todo o governo, seria a educação, a saúde, né, para que as coisas pudessem ocorrer melhor, pudéssemos ter um adulto melhor, um adulto que já começasse desde criança a ter noções de ética, de cidadania, saber da responsabilidade. E o nosso programa é assim. A professora Malvina tem semanas que é educando para a saúde, com médicos, educando para cidadania, representantes de ONGs que fazem também o trabalho social, educando para a música. E hoje, especialmente com a professora Malvina, né? Que prazer. A professora Malvina, como eu falei no início, ela é pedagoga e doutora em educação. Ela atualmente é presidente do Conselho Estadual de Educação, do Rio de Janeiro. É membro também do Conselho Nacional de Educação, professora da Unirio, 2 vezes reitora da Unirio, ex-presidente, tem o fôlego, ex-presidente do INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira. E Paulo Marinho, você falou sobre o Dia Internacional, né? Dia Internacional. E ela recebeu o prêmio Mais Mulheres, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Até a coincidência, você falou exatamente. Mês Internacional da Mulher, o Dia Internacional, dia 8. Mas esse mês agora está sendo comemorado. Todo esse mês é comemorado para o Mês Internacional da Mulher. É muito importante. E o nosso ouvinte ele pode fazer perguntas pelo 2543-1360. Né? Então você pode ligar para cá, fazer perguntas à nossa convidada, a professora Malvina, e você também faz parte da nossa mesa. Você está do outro lado, mas está junto, está conosco. Professora Malvina, conte um pouquinho quando começou esse amor pela educação. Eu já falei de todos os cargos, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora inicialmente foi professora do ensino fundamental. Isso. Eu queria saber essa parte vocacional, como é que surgiu isso. Eu verifiquei a sua vida toda neste planeta dedicada à educação. Mas tudo começou com uma sementinha, como professora. Né? E como é que foi essa história? Eu tenho muito prazer, professor Armando, demais professores que estão aqui conosco nesse momento e enfim, os ouvintes que nos dão o prazer de compartilhar conosco esses minutos. Mas eu tinha uma paixão desde muito criança, que era entrar para o Instituto de Educação, o grande Instituto de Educação,
que fica na Marise Barros, na Tijuca, enfim, tradicionalíssimo. Fui normalista. Então, quando nasceu essa paixão era mais no sentido de poder frequentar aquela escola, vestir aquele uniforme azul e branco, tem música, inclusive, né? Minha linda normalista. É verdade. Então, essa foi minha paixão. E eu me dediquei muito, era a época muito difícil, não era fácil ingressar no Instituto de Educação, numa escola normal, né? Existia o curso normal, e eu assim fiz, e me lembro, ainda um pouco trêmula de emoção, que quando tinha os meus 15 para 16 anos, olhando a listagem, porque não tínhamos a internet, tantos meios de comunicação, exatamente, olhando e vi o meu nome. Bom, enfim, aí começa, eu acho que a minha história, e fiz um curso com profissionais muito competentes. O Instituto de Educação sempre foi uma escola de referência. E quando eu me formei, imaginem todos, eu imaginei que eu estava pronta para ser professora. E saí com todos aqueles meus conhecimentos. Escolhemos a escola, como já falei anteriormente, em Padre Miguel. Eu morava, à época, no Meier, em Todos os Santos, então tinha a linha do trem, e aí, muito bem, escolhi Padre Miguel. Quando eu chego na escola, e as primeiras semanas na escola me demonstraram que eu, que imaginava que sabia muita coisa, eu não sabia nada, porque eu não conhecia a história de vida de cada uma daqueles meninos e meninas e das suas famílias. Então, verdadeiramente, eu aprendi a ser professora e ter paixão por ser professora quando, na escola, esses meninos e essas meninas me ensinaram o valor de ser professora. A história é fabulosa, hein, professora Malvina? E nessa época, a senhora tinha uma professora, um professor que te inspirava, professora? Ah, sim, sem dúvida. Os meus professores da escola primária, à época era a escola primária, hoje a educação fundamental, e tem vários professores, mas tinha uma em especial chamada professora Thalita, que certamente não está mais nesse plano da vida, né? Certamente está trabalhando educação, fazendo educação em outros espaços. Mas a professora Thalita sempre foi um exemplo, e a ela rendo as minhas homenagens, assim como aos meus alunos. Mas vamos... Uma inspiração, né? Foi a que deu aqui. Tem retomada? Voltamos. Secretário. Que não é qualquer hora. Um grande abraço para... Tudo bem, professor? Professor Wagner. Tudo bem, professor Wagner? Eu tô escutando a voz aí, me parece a nossa professora, nossa Malvina Tuttman. Hoje é um dia especial, né? Um programa que tem como título 100% Educação, receber essa educadora que é a professora Malvina. Eu gosto dela, uma grande pessoa, com uma belíssima trajetória. Eu só imaginei que também que fosse que eu falei eu escutei uma passagem dela no antigo Instituto de Educação. Eu tive a oportunidade de estar presente na posse dela, e a Malvina faz um belíssimo trabalho no Conselho Nacional de Educação e agora presidindo o Conselho Estadual de Educação. Eu não sabia aí, quando o Paulo me ligou de manhã, que a professora Malvina estaria aí nessa conversa aí bastante informal, apesar de ser ao vivo aí para os ouvintes da Band. Que prazer, me permita, mas que prazer, secretário, compartilhar desse espaço 100% Educação hoje com você.
Não é um prazer imenso, porque o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento especialmente, têm feito uma parceria importante no sentido de cada vez mais oferecer uma educação de qualidade social. Então, prazer, secretário Wagner Witter, estar aqui com você também. Então é dupla emoção aqui para nós do programa, né? A professora Malvina e o professor Wagner Victor, né? Engenheiro, a trajetória do Wagner também é extensa. Trajetória maravilhosa também, né? Muitos lugares, desde a Petrobras, passou para todos os... Ele passa assim a forma de grande competência, né? É verdade. Existe um princípio da famosa lei de Parkinson que diz que quem muda muito tenderá a acabar no lugar onde tem o pior desempenho. Então eu estou torcendo para não ter o pior desempenho em cada lugar que eu chego, né? Para ainda ter uma vida longa. Mas olha, eu não sabia, Paulo, que você e Armando estavam aí na Band, e fico muito feliz aí. Eu participo da Band, de programas da Band, muito tempo, desde a época mesmo da Petrobras. É muito bacana aí estar ouvindo vocês aí nesse debate e pegando temas interessantes, oportunos e fundamentais, como a questão da educação. A educação é prioridade total, né? Aliás, tudo começa por uma boa educação, né? Você pega a criança, ele vai para a vida adulta, né? E com certeza será o melhor adulto, né, se a gente prestar atenção na educação dele, não é isso? E é um tema que cresce muito agora. Nós estamos em ano eleitoral, um ano que tem eleição presente para diversos níveis de representatividade, tanto no executivo estadual quanto federal, na questão do parlamento estadual, federal, no Senado. Especialmente, então, o ano que a educação volta a crescer bastante na questão de referência, especialmente no debate. Muita referência, inclusive de maneira muito generalizada. Muitas vezes com propostas pouco objetivas. Então, é um tema importante, vai ganhar cada vez mais força do ponto de vista da verificação por parte da sociedade, se aquele gestor, quer seja no executivo ou no parlamento, está alinhado com o que ele espera de um novo modelo aí para mudar a sociedade brasileira. Sem dúvida. Muito obrigado, tá? Eu sei da sua agenda, né? Muito apertada aí. Mas, olha, obrigado aí por ter participado. Eu fico bastante feliz de entrar, porque a professora Malvina é uma craque. Vocês estão aí, nesse time de craque, a Malvina que continua atuando é o Messi. Então, fique tranquilo. Eu sou mero centroavante Pedro do Fluminense, que hoje tenta derrubar o Flamengo, tentando ter um bom desempenho. Vocês estão com o Messi aí, e o Messi certamente vai dar show. Essa analogia é muito boa. Saiu muito bem aqui com a professora Malvina. Obrigado, eu gostaria só de fazer uma pergunta, professor. A capacitação dos professores atualmente nessas entradas na comunidade, nessas comunidades carentes e também nessas onde tem muito conflito, há muitos professores desistindo de dar aula, não? Não tem desistindo da aula, não. Nós temos até investido do ponto de vista da questão da formação do professor. Fizemos um acordo com o Tribunal de Justiça, temos formando muita gente na questão da mediação de conflitos, temos investido muito em formação de novos gestores, treinamos aí em pouco mais de um ano quase 5.000 novos gestores, uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Óbvio que a questão de quando se atua numa comunidade, você tem que ter um tratamento diferenciado em relação a outros lugares que não sejam tão tensos. Mas os nossos professores, em via de regra, têm habilidade. Os gestores hoje estão vindo, que são os diretores, estão vindo a partir de consulta pública, então tem um certo respaldo da própria comunidade que o cerca, e a gente tem convergido bem. E, obviamente, em alguns momentos você tem problemas, mas estamos indo bem e especialmente o grande trabalho na formação hoje diferenciada é a questão da mediação de conflitos. Tá aí. Olha, muito obrigado aí pela tua participação.
secretário, aqui no programa 100%... Eu que agradeço, Paulo, Armando e a professora Malvina. Um abraço aí a todos, tá? Um abraço, secretário. Um abraço, secretário. Tá aí. Um abraço. Um abraço. Tá aí, professor. Que bom, que maravilha. Secretário Estadual de Educação, aqui uma participação dentro do programa 100% Educação. Não é 97 não, nem 98, mas 100%. Tá, professor? Nós voltamos daqui a pouquinho para falarmos sobre INEP, a continuidade da sua trajetória, né? Professora também universitária, então tem tanta coisa para falar. Mas voltamos, rapidinho. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, 1360. Bom mesmo é colégio moderno de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí vem o dia de amanhã. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Curso técnico de enfermagem Pinheiro Guimarães, a sua melhor escolha. Garanta sua entrada no mercado de trabalho, estudando em laboratório de ponta com alta tecnologia para o seu melhor aprendizado. Salas multimídia com tela touchscreen e bonecos anatômicos, a partir de R$ 276. Tudo para você unir a teoria à prática. Ligue e garanta sua vaga. 2205-0797. Venha fazer seu coração bombear pela enfermagem. Se você pensa em viajar, a Nice Via Apia Turismo é uma operadora com 35 anos no mercado, especializada em conduzir adolescentes desacompanhados à Flórida e para qualquer parte do mundo. Nice Via Apia Turismo, 2283-3083, Avenida Rio Branco, número 103, segundo andar, e no Shopping Barra Square, Expansão Loja 111. Nice Via Apia Turismo. Bom mesmo é colégio moderno de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí vem o dia de amanhã. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. A Nice Via Apia tem pacotes incríveis para o Universal Orlando Resort. Hospede-se no Universal's Cabana Bay Beach Resort, um hotel do complexo, e aproveite benefícios exclusivos. Além disso, você também pode visitar os parques da Universal Orlando, incluindo o novo parque aquático temático Universal's Volcano Bay. Telefone 2283-3083 ou www.niceviaapia.com.br. Vai pintar? Pinte na Maco Tintas. Eu disse Maco Tintas. Tudo para sua pintura, além de materiais de construção em geral. Tudo para sua obra na Maco Tintas. Rua Frei Caneca, 95, Centro. Telefone 2507-5301. 100% Educação. Com produção e apresentação do professor Armando Pinheiro Guimarães. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, 1360. O nosso programa, professora Malvina, ele visa também levar inspiração para aquelas pessoas que queiram também trilhar o caminho da pedagogia, da educação. Então, histórias como a sua são muito importantes nessa influência. A senhora começou no ensino básico e depois a senhora enveredou para o ensino superior. Isso. Aí, então, entrou para a Unirio, né? É isso? Isso. Da Federal, né? Do Rio de Janeiro, né?
e foi diretora também da Escola de Educação. Conte um pouquinho sobre esse caminho. Tenho muito prazer, porque não é um caminho isolado, sabe, professor Armando? Esse é um caminho compartilhado com muitos e muitas que acreditam na educação, porque sozinho nós conseguimos dar alguns passos, mas para conseguirmos avançar efetivamente naquilo que nós acreditamos, no nosso caso, especificamente a educação, é importante esse coletivo. E então, o que eu falo, não falo só de mim, mas eu falo por um conjunto de professores, professoras, colegas, profissionais da educação e especialmente os meus alunos e alunas que me estimulam cotidianamente. A gente está sempre aprendendo com eles. Sempre, né? Sempre aprendendo. E entre tantas coisas que a minha trajetória acadêmica me possibilitou vivenciar, gosto de todas, tenho o maior prazer de ter estado por um período reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde continuo lecionando, atuando na pesquisa, na extensão e no ensino, mas também tendo passado por outros, pelo INEP, como o senhor mesmo citou, mas o local, dentre todos, se me dissesse assim, Malvina, diga qual o local que você se sente mais à vontade e que é aquele que te faz mais completa e feliz profissionalmente, eu diria, é o meu espaço de sala de aula. Não tenha dúvida, né? Que existe uma diferença, né, professor, entre ser professor e ser educador. Professor é uma formação, né? A pessoa cursa uma faculdade, sai professor. Agora, educador é um pouco diferente. Quando entra naquele ambiente mágico, aquele retângulo mágico que é a sala de aula, ele, ao entrar, passar por aquela porta, ele tem que se transmutar no educador, querer fazer diferença na vida de cada ser humano que está sentado naquela carteira, né? É verdade. E porque as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais. É verdade. E eu tenho a consciência, e é isso sempre que eu falo, quando às vezes algumas pessoas, mesmo colegas, dizem assim, mas você já podia estar aposentada? Mas aí me lembro do Rubem Alves, que diz o seguinte, qual o grande amante que quer aposentar o seu amor? Não é? Verdade, então, sem dúvida. Trazendo isso para a nossa profissão, né? Qualquer que seja ela, mas se nós somos apaixonados por aquilo que fazemos, é isso que nos faz feliz. Agora, eu queria fazer uma distinção para não entendermos esse compromisso que temos, e muitos têm, com a educação como um sacerdócio. Não, é uma profissão. Sem dúvida, é um ofício, né? É um ofício. E como tal, ela tem que ser valorizada. Muito. Né? O que não é, né? O que não é. Então, é importante que o professor tenha um plano de cargos e salários digno, que tenha uma formação inicial e continuada para a cada momento estar se aperfeiçoando também e junto com os seus outros colegas e com os alunos, inovando no sentido de oferecer uma educação de qualidade social para todos e todas. Mas né? Tem que ser a prioridade do Estado, isso, né? Sem dúvida. Aquela prioridade, a dotação orçamentária tem que ser voltada para a educação, para a saúde. E por que não é, né? Eu acho que não cabe nesse programa, porque é tão lógico, a gente já sabe por que não é, não é? Então nós temos que fazer a educação. Nós vamos tirar o quê? As crianças dos tribunais, na medida que elas tiverem uma formação, uma possibilidade, né? Nós viemos esse planeta, né? Igual astronauta dentro de uma cápsula, né? Viajamos 9 meses, chegamos num país só de gigantes, quando a gente começa a enxergar. E os nossos pais são diferenciados. O pai sempre quer dar melhor, aquele amor melhor. Só que você não escolhe aonde vai nascer, com que família você vai nascer, por qual família você será criado. De repente, uma criança que nasce, às vezes, numa comunidade. Tem também os abandonados de lares ricos, né? A pessoa pode morar na Vieira Soto e
ser apenas ali uma pessoa, um filho, e a mãe e o pai não dá a menor bola para ele. Mas o pior, quando falta necessidade, a comida, a alimentação. Então nasce num local carente, de repente a família desestruturada, né? Ele vê tantas coisas na frente dele, ele não ter acesso àquelas coisas que ele vê, ele começa a entender por que aquele garoto tem um tênis de marca, por que eu não tenho nada, por que o Estado não nos dá a possibilidade de aprender uma profissão, de cuidar da gente com carinho. Nós estamos vivos, estamos respirando, não temos gente nada. Automaticamente ele vai ser adotado por algum dos lados. E aonde ele pode ter esse acesso? Justamente no caminho errado. O caminho errado faz com que ele possa ter esse acesso. Ele se envereda por aquele caminho e é um caminho dificílimo de sair. Não consegue sair mais. Aí cresce e vira um monstro, como dizem, um bandido, mas ele foi um órfão do Estado em algum momento. E quando ele é encaminhado, né, professor, para uma instituição dessa, que deveria ser 5 estrelas, deveria ser um resort de luxo, com psicólogas, nutricionistas, iniciação esportiva, iniciação profissional, ele vai para lá e sai de lá um monstro. Ele entra para lá, é estuprado, é maltratado, batem nele e não aprende absolutamente nada, a não ser o crime. Então não tem chance nenhuma. Ele pede socorro e ninguém escuta. Aí depois as pessoas se lamentam, né? Puxa vida, quem foi esse sujeito que cometeu um crime? Foi um órfão que não teve nada, abandonado. Por quê? Não é dado, né, professor, a prioridade. O Conselho existe para pensar também. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria, sim, professor Armando. Nós, atualmente, no Conselho Estadual de Educação, nós temos a composição, na composição do Conselho, existe uma comissão, que é uma comissão que se denomina de inclusão e diversidade. E nós temos feito, eu já falei anteriormente, que acredito no trabalho em parceria, né? E nós temos feito parcerias fundamentais. No atual momento, nós estamos com uma parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com o CAU Educação, com a União dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME, com a União dos Secretários Municipais de Educação, a Undime, com o DIESP e DEGASE, que pertencem à Secretaria de Educação, e nós estamos então discutindo, fizemos uma escuta pública em 17 polos, rodando todo o estado do Rio de Janeiro, para que todos os municípios tivessem a oportunidade de discutir essa temática. Que temática? As medidas socioeducativas, porque esse jovem, eu quero reforçar as suas palavras, esse jovem, essa menina, esse menino, que estão enfim, estão presos ou estão em regime semiaberto, enfim, eles cometeram um delito tal, e aí cometeram porquê? Tem muitos motivos. Um deles o senhor muito bem apontou, a própria estrutura social, que alguns dizem que é hegemônica e não é hegemônica, ela é heterogênea e ela não é igual e não oferece os mesmos direitos no que se refere principalmente à educação e à saúde, como muito bem o senhor já explanou. Mas voltando brevemente, esse jovem, essa jovem tem o direito ao seu sonho, a realizar o seu sonho. E é pela educação, sem dúvida, não só, mas principalmente pela educação, pelo direito constitucional que tem, pela educação de qualidade, que ela pode retomar o seu caminho. E, concluindo, nós estamos, então, nesse momento, ampliando este grupo de discussões para as universidades do Rio de Janeiro, com estudantes e profissionais que trabalham essas questões, e vamos, então, pelo Conselho,
o Conselho se comunica com a sociedade através das suas normatizações, e nós estamos então nos organizando para a elaboração de uma deliberação que normatize para as escolas o cumprimento dessas medidas socioeducacionais. E quando você, professor, me der a honra de oportunamente, em outra ocasião, nos convidar, eu gostaria de falar especialmente sobre esse trabalho, que é um trabalho coletivo, um trabalho forte e que vem ao encontro do que o senhor há pouco mencionou. É porque está sendo feita alguma coisa, né? Isso que é importante, né? Existe uma perspectiva de melhora. Agora tem que ter uma vontade política e precisa de verba, né? Sem dúvida. Para transformar um sonho em realidade, não adianta a gente ter só projeto e só sonho. Se não tiver uma coisa chamada investimento. Então, a partir do Estado, a vontade de investir nisso. Achar que isso aí é uma coisa boa e importante para que o jovem tenha a possibilidade de um futuro melhor. Sem dúvida. E a gente possa sair desse caos nacional que existe, né, de vários jovens assim no caminho errado, sem condições, vão crescendo, não tem esperança de nada nenhuma, 0,0, né? Então os sonhos existem, a vontade existe, mas tem que ter uma coisa chamada verba, tem que ter, né, dotação para isso, investimento na educação forte, senão não se consegue. A senhora falou, o professor tem que ser altamente, o exemplo tinha que partir do Estado mesmo, né, para poder, o professor ele deveria ser muito bem remunerado, muito bem remunerado. Não adianta só a pessoa, não, é um sacerdócio, não. É um sacerdócio, tudo bem, mas tem que ser bem remunerado, porque as pessoas têm família, têm necessidades, e é necessário o respeito, não é? Então, o respeito é isso, é remunerar dignamente os professores, como o secretário falou, investir em formação, e o Conselho... Hoje, né, estou falando de hoje, eu não posso assim falar de ontem, eu não tenho uma base, mas hoje nós temos uma pessoa do ofício à frente do Conselho, uma educadora, né? Isso que é importante, né? E esse programa ele visa isso, exemplificar para as pessoas, os jovens que estão nos ouvindo, né, que existem soluções. Os jovens têm que acreditar neles mesmos, no seu potencial, mas para isso é preciso que nós, e principalmente os educadores, a própria sociedade, mas os educadores, acredite no potencial de cada um, independente das suas condições sociais. Mas, professor Armando, o senhor localizou muito bem, é preciso um investimento, é preciso que se acredite que não só a fala é importante, né? A fala, o secretário falou o secretário de Educação falou do momento político, e é no momento político que muitos utilizam o palanque para falar nesse momento da importância da educação, e depois a educação cai no esquecimento, não é? Então é preciso, que bom que temos um programa que é 100% da educação, que está lembrando a todo momento isso. É porque não adianta sonhos, né, negociações, se não tem uma coisa chamada investimento financeiro, né? Sem dúvida. E vontade, achar que isso vai dar dividendos. Tem perguntas? Tem perguntas aqui, professor Armando. Diga aí. Primeiro falar aqui que tá bombando, né? Tem aqui alunos da professora Malvina, tem a professora Érica, lá, coordenadora da Barra da Tijuca do Colégio Pinheiro Guimarães, falou assim, nossa, professora doutora Tutmaí, que maravilha, amei, está lá ao vivo nos escutando, né? Um grande abraço, Érica. Nós temos aqui o Renato, ele é de Olaria, professor Armando, acabou nos ligando, né? E falando dessa crise do Estado, e ele perguntou quais são as ações do Conselho Estadual, está passando por dificuldade também ou tem projetos a caminho? Ele é professor do Estado. Renato, projetos a caminho sempre, faltando dinheiro sempre. Infelizmente, não é? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, enfim, o nosso belíssimo estado, ele vem passando por uma crise financeira
o Conselho Estadual de Educação ele passa a ser um órgão autônomo desde 2014 e, na verdade, ele não consegue ter toda a autonomia, não soberania, mas toda a autonomia que necessita justamente pelo que estávamos falando há pouco, o professor Armando muito bem colocou, a falta de investimento. Mas projetos, sem dúvida, projetos, professor Renato, junto com você, junto com os nossos colegas, ouvindo, porque não dá para construirmos, elaborarmos o que é natural do Conselho, normatizações, resoluções, deliberações, se não ouvirmos quem está na ponta, quem está fazendo, quem está atuando, que são os profissionais da educação e que são os estudantes e seus familiares também. Então, essa é a proposta básica, é o marco de referência de todas as ações do Conselho Estadual de Educação, por isso temos percorrido todo o estado de educação para ouvir, dialogar e colocar em prática o que foi estabelecido ou será estabelecido por muitos e muitas, e não por um grupo somente de 24 conselheiros da mais alta competência e qualidade, mas que precisam ali representar o que a sociedade deseja, o que os profissionais da educação desejam. E quem está ouvindo atentamente a professora Malvina Tânia, que é presidente do Conselho Estadual de Educação, é o ator Milton Gonçalves, que está na linha conosco, professor, e o professor Armando, e o senhor já pode falar com ele para conduzir essa entrevista com o Milton Gonçalves, que é ator da TV Globo e também é um grande professor, é um professor da vida, ele sabe um pouco mais. E é um grande educador solidário, né? Porque ele, no ofício dele, ele leva emoção, é um terapeuta da alma, né? Então, tudo bem? Como vai, meu? Eu tudo queria bem? só registrar a minha grande admiração e a minha emoção mesmo em poder ouvi-lo, e porque eu o escuto sempre e sempre aprendo com as suas emoções, com aquilo que você passa para nós, de forte, de brasilidade, enfim, de defesa dos direitos humanos. Então, eu sou sua fã. Muito obrigado, professor. Eu é que fico emocionado, eu é que fico grato por estar até aqui em casa saindo, né, que a gente vai fazer o nosso trabalho, e eu fico muito emocionado, mas mais do que isso, eu fico agradecido, porque cada companheiro, eu sou formado em rádio também, eu sou formado em rádio, sou formado em comunicação, mas às vezes me falham algumas coisas que são fundamentais e que vocês trazem para mim. Vocês que também nesse momento são educadores, né? A rádio para mim é um fenômeno educador, não é? A professora que está aí é uma pessoa educadora, que a gente tem que ouvir, não é? Que tem todo o direito de discordar disto ou daquilo. A gente vai discordar sempre disso ou daquilo, mas tem uma coisa fundamental que é o respeito à cidadania, é o respeito às mulheres, respeito às pessoas, respeito, note bem quando eu falo isso, respeito às pessoas, é respeito aos cidadãos e cidadãos, seja ele negro, branco, roxo, amarelo, verde, não importa. A nossa população tem que respeitar, os nossos políticos têm que respeitar essa gente que às vezes horas e horas e horas sentam-se à mesa, vão para um microfone ou então vão para um livro, para um caderno, para um papel branco, escrever coisas no sentido de melhorar a nossa situação. Professora, eu sou um falastrão, outro meu amigo aí também, eu sou um falastrão, mas eu sou um falastrão que eu não quero falar mal, eu quero que todos estejam bem. Eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho está com 50 anos, quase 50 anos, a minha outra filha, não vou contar, senão ela bate em mim, e tem uma outra que é a mais nova, que é a minha filha Catarina.
não é que é sempre a minha Catarininha. Agora, eu não sei se é também este o assunto ou a matéria, mas uma coisa que me incomoda profundamente, me incomoda muito, é às vezes passar a mão na cabeça de uma pessoa porque é negro, ou passar a mão no ombro de uma mulher só porque ela é negra, e parece que foi um milagre ela saber falar outra língua que não o português, ela ser inteligente e não falar para mim fazer, porque ela sabe que não é assim, ela ou ele, como a professora aí, o nosso comunicador, e eu fico olhando, nesse exato momento eu estou olhando aqui um canal de televisão. Eu estou vendo aqui, que eu estou saindo, daqui a pouco eu tenho que ir para a televisão. E eu estou olhando aqui. Tem uma negra que está até aqui. A negra não está vestida elegantemente. Ela está fantasiada. Para ela fica fantasiada. Isso me incomoda. Por que ela não pode estar num modelo desses aí das grandes costuras, das grandes pessoas? Não, porque tem que ser uma coisa verde, terrível, amarela, terrível, vermelha, terrível. É um sapato que a pessoa fica 400 metros em cima. Por que não sermos assim? E vou falar só mais um bocadinho, que eu estou falando demais, eu sei disso. Por que nós, nas comunicações, não aparecemos como pessoas simples? Porque tem que ser alguma coisa muito estranha, não é isso? E eu falo também mais, eu sou mangueirense. Eu pergunto para mim às vezes, eu já vou falar, já o que eu estou falando demais já, eu vou parar. Eu fico me perguntando por que as mulheres negras e os homens negros estão saindo, entre aspas, né, estão saindo dos desfiles. Por quê? Dos negros retidos. Por que estão saindo? Porque cada vez que param um carro de carnaval, que não é lá essa boa discussão, mas por que para? Quando levanta o carro, está a negrada toda. E quando está lá em cima sacolejando, não é a negrada toda. Aí eu me pergunto, por quê? Por quê? Será que é porque ele está ganhando só um dinheirinho enquanto está empurrando? O que eu quero falar é que nós somos 54% da população deste país. Nós não temos governador, só tivemos um governador negro no Rio Grande do Sul. Nós olhamos para as câmeras, de Estado ou de oh meu Deus, está fugindo a palavra aqui, ou então na nacional, a gente não vê negros. Isso me incomoda. Alguém vai dizer assim, poxa, Milton, você é um chato. Você trabalha numa emissora maravilhosa. Trabalho sim, estou nessa emissora desde a fundação, eu sou fundador. E algumas vezes tive alguns conflitos e vou ter sempre, porque eu quero a mistura do cidadão que seja valioso, do cidadão que tenha a possibilidade de estudar, ler, se informar e intervir quando se fizer necessário. Então, quando eu fico vendo a televisão, agora estou olhando a televisão, não vou dizer qual delas, evidentemente. Mas não tem, sabe, nós somos 54% da população e eu não vejo 10% ou 15% de negros e negras. Não aquela coisa da brincadeirinha, de sacudir, de saber, de ser banguela, coitadinha, de fazer gracinha, né? Não é isso. Mas eu quero ver o meu povo. Estou falando, desculpa, eu vou encerrar porque eu já estou falando demais. Mas eu quero ver o meu povo. O meu povo é branco, o meu povo é negro, o meu povo é índio, o meu povo é oriental, o meu povo é todos os que formam esse grande país que é o meu Brasil, que eu conheço de norte a sul, leste a oeste. O que vale é a essência, né, Milton? Né? O colorido da pele, né? Isso não tem a menor influência, importância. As pessoas têm que valorizar a essência, o que a pessoa traz dentro de si. Né? Isso é que interessa, né? Não é essa ideia, é o país, que o país traz. Se você fala assim que no Japão tem poucos negros, mas tem negros, eu digo, ok, tudo bem, a grande maioria não é. Se eu falar que na Argentina, que é aqui perto de nós, tem poucos negros, ok, tudo bem, tem poucos, né? Tem lá os negros lá. Agora, eu não posso falar a mesma coisa para um país africano. Eu não posso chegar numa Nigéria e a grande maioria não ser negra. Como é que eu vou viver isso? Como é que a minha cabeça vai misturar? Aí você fala assim, o que o Brasil tem a ver com isso? Tem a ver com o Brasil, porque o Brasil tem 54% de negro parente afim. E nós nunca nos tocamos disso. Mas tem você, né? Tem você aí que é um baluarte, né? Uma pessoa que
o tempo todo, né, com a sua fala, tentando acordar as pessoas, as pessoas são cegas, não estão vendo e não tomam nenhuma iniciativa, né? Por isso que você realmente, né, fala as verdades que devem ser ditas. Por isso a minha admiração por você, Milton Gonçalves, Sim. por essa sua forma de estar no mundo comprometida. Essa também, me desculpe, não estou estabelecendo comparação, nem poderia fazê-lo, porque nós todos somos incomparáveis, porque somos na essência diferentes, e por isso o respeito à diferença. Quero lhe dizer que enquanto eu tive a oportunidade de estar como reitora da Unirio, nós tivemos a possibilidade de viver um momento em que as universidades, elas se abriram e tem que se abrir muito mais ainda para que tenha esse colorido, essa forma diferente de atuar. Eu concordo plenamente, o nosso país tem mais da sua metade, né, a população da população negra. Nós somos quase todos, né, negros, e se não somos representantes do que tem aí. Eu me lembro muito de Paulo Freire. Eu também sou muito falante, viu, Milton? Mas eu já vou terminar. Mas eu me lembro de Paulo Freire, quando em Angicos, né, no trabalho que ele fazia, e o grande legado dele, uma vez perguntaram, né, qual o seu nome, qual a sua nacionalidade, qual a sua raça. Aí ele respondeu: Milton, eu acho que você responderia isso como eu também, humana. Né? Estávamos esperando que dissesse que era branco, que era negro, que era, enfim, não, a raça humana, né? Na verdade é isso que nós somos, humanos, né? Independente da cor que temos, da origem que nós temos, não é? Nós somos seres humanos, e a educação, ela tem que se voltar também, e principalmente temos que ter um sério investimento, né, em todas as modalidades de educação, inclusive na universitária, porque dizem assim: não, os jovens pobres, os jovens negros, os jovens indígenas não querem ir à universidade. Querem ir à universidade, claro, sim. E por isso nós temos que abrir esse espaço para que acabar com essa falácia de pensar pelos outros e pensar por aqueles que dizem que são minorias, mas não são minorias, né? Não são a maioria. E nesse sentido, a educação tem que estar voltada justamente para trabalhar essa questão da diversidade, do respeito, se queremos um planeta de paz e de luz, né? Um prazer imenso. Foi um prazer. A senhora tem toda a razão. Desculpe, eu só vi mais uma frase. A senhora tem toda a razão. E espero que alguém esteja ouvindo a senhora, que é uma mulher, e que algumas vezes a mulher negra é tratada como escrava. Não é isso? Ela sabe disso também, não é isso? É verdade. É tratada sem respeito, é tratada assim. Ninguém, às vezes, acredita que a senhora é uma pessoa culta, inteligente e que sabe das coisas. Sem dúvida. Olha, fica olhando, dizendo: oh, meu Deus do céu, o que é essa negra? Não é negra, não, essa crioula, ou então esse crioulo. A gente que trabalha na televisão tem uma pequena vantagem, que é conhecido e tal, e fica fazendo uma graça. Mas eu estou falando da pessoa que com muita vontade, com muito respeito, com muito carinho, vai lá, se forma, lê, fala, conhece tudo no país, conhece várias coisas no mundo, se apresenta como pessoa para melhorar. Eu vou dizer só mais uma coisinha que eu estou alugando a vocês também, me desculpe. Outro dia, não vou dizer qual foi, outro dia eu estava vendo um desfile de carnaval, e aí de repente vi em cima daquelas quadras, daquele negócio que todo mundo carrega para empurrar para lá para cá, a grande maioria, e eu não sou contra não, pelo amor de Deus, mas a grande maioria era branca. De repente quebrou ou quebrou a roda, quebrou não sei o que, pararam e levantaram a tampa. Sabe o que saiu lá de dentro que estava empurrando? Todos negros.
Que coisa, foi mesmo. Não tinha um branco, todos negros. Você diz assim, Milton, para com essa bobagem. Não, eu não paro, não. Não pare, não, nem eu vou parar, Milton. É isso. O que eu quero é que quem esteja lá dentro são os brasileiros, todos amarelos, verdes, roxos, azuis. Não é só os negrinhos que estão lá, porque às vezes até vão defender um cascalho, não é? Mas que estão lá, estão ali, meu Deus do céu, eu já falei demais. Professora, é um prazer falar com a senhora, é uma honra a senhora estar aí também trazendo os seus conhecimentos, a senhora ensinando pessoas, isso é muito importante, seja os alunos, no caso nós, sejamos nós brancos, azuis, roxos, amarelos, não importa. A senhora tem uma missão muito grande, porque a senhora aprendeu tudo, a senhora fala tudo. A senhora é que ensina, é que abre os espaços para todo mundo. Tomara que esteja neste momento, sem nenhum preconceito, estejam em 2, 3 ou 4 negras e mais meia dúzia de negros, ouvindo a senhora dizendo, meu Deus do céu, se ela pode, eu também posso. Sem dúvida. Eu não posso. É verdade. Tá vendo, Milton? Olha, muito obrigado, Milton, pela tua participação aqui. Excelente. O Júnior e o Alberto, que estão nos acompanhando aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Vai pagar o meu cachê ou vai pagar aquele cachê? O Júnior e o Alberto são lá do Rio Grande do Norte. Eles vieram aqui para o congresso aqui da Abra. Eles vieram aqui, o estúdio aqui do programa 100% Educação, que é muito bem comandado aqui pelo professor Armando Pinheiro Guimarães. Eles estão mandando um abraço, o Júnior e o Alberto, aqui, que são lá do Rio Grande do Norte. Estão aqui com a gente hoje. Aqui. Prazer. Professor Armando. Tá, um abraço, tá, Milton? Tá, uma grande boa sorte e é isso, a gente precisa de pessoas como você também. Professor Armando. Sempre poder defender aquelas pessoas que não têm essa possibilidade, essa voz que você tem. Essa voz que possa ressoar no coração das pessoas e na consciência das pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijão no coração de você e que Deus os proteja a todos. O cachê vai ser pago depois, tá? Professor Armando. O cachê é aquele café que você está me devendo. Professor Armando, rapidinho aqui uma pergunta para a professora Malvina, aluna da senhora lá da Unirio, a Érica, né? Ela fala o seguinte, a senhora estava falando numa aula sobre flexibilidade curricular. Isso. Né? E ela fala para a senhora comentar um pouquinho sobre as estratégias de flexibilidade das escolas, não somente para portadores de alguma necessidade especial, mas também por desigualdades sociais. Sem dúvida. A escola é um espaço basicamente de socialização. E o que o Milton Gonçalves estava há pouco conversando, isso se amplia, claro que ele fala com muita propriedade da questão sobre a maioria da nossa população ser negra e os espaços que são ocupados não são ocupados, a maior parte dos espaços aspas, né, que tenham algum poder, né, se isso pode ser colocado dessa maneira. Isso acontece também com as mulheres, né? A maior parte das professoras, dos docentes são mulheres e são poucos aqueles que ocupam lugares dentro de uma gestão, enfim, nos próprios conselhos de educação, no próprio Conselho Nacional de Educação, no Conselho Estadual de Educação, a maior parte é formada por homens. Então, e a mesma coisa nós falamos em termos de portadores de deficiência, que não são deficiências, são dificuldades. E qual de nós não tem dificuldades? Às vezes as nossas dificuldades são aparentes, às vezes as nossas dificuldades não são aparentes, mas todos nós temos a nossa potencialidade e as nossas limitações que precisam ser trabalhadas. Então a escola é esse espaço de integração, Érica, é um espaço onde o currículo, e é na escola que se elabora o currículo não tem que vir de fora da escola, mas tem que contemplar as histórias de vida de todos,
principalmente dos estudantes, com a competência dos profissionais de educação, se reunindo e discutindo com as outras instituições que não a instituição só a escola. É dessa maneira que se constrói a educação, e a escola tem que ser um espaço de definição de valores de respeito, valores morais, que o Milton Gonçalves nos aponta, né? E aí nós abrimos para todas as diferenças, inclusive a diferença de gênero, né? Dos vários tipos de gênero. E tudo isso tem que ser trabalhado na escola respeitosamente, se nós queremos, e outra vez fortaleço, termino dessa maneira, fortaleço se nós queremos um espaço, um mundo de paz, fraterno. E a educação e a escola têm muito a colaborar nesse sentido. Professora Malvina, todo mundo já notou que vai ter que ter outras aulas, né? Com muito prazer. Essa aula das 14 às 15 é suficiente, que é a minha pauta de perguntas, né? Eu só consegui chegar na segunda, né? Faltou INEP. Mas ainda tem a TV daqui a pouquinho, professor. Mas eu acho que vai ficar esse compromisso, né? Eu já assumi o compromisso. Se a senhora puder, né, encontrar um espaçozinho, né, para um retorno, né? Será, né, minha grande satisfação. É porque aquilo que o Milton Gonçalves falou, né? Esse programa visa oferecer às pessoas que nos ouvem, que nos escutam, né, a possibilidade, a viabilidade deles terem coragem de seguir os sonhos deles, né? E para isso são pessoas que a gente convida aqui, pessoas experientes que estão nesse caminho, nessa trajetória, né, que aprenderam muito e querem compartilhar o que aprenderam. Na vida não adianta a gente guardar para si o conhecimento, a gente tem que compartilhar. Eu concordo plenamente, sei que o programa está terminando, mas eu gostaria de fazer um reforço que esse final de semana, sexta-feira, às 18 horas, na UERJ, grande universidade, que precisa ser preservada assim como as outras universidades estaduais e públicas, mas na UERJ, sexta-feira às 18 horas e sábado o dia inteiro nós vamos ter a conferência estadual de educação popular. Então, um convite a todos que estejam lá para discutirmos com seriedade todos os aspectos que envolvem uma educação de qualidade para o nosso Estado e, sem dúvida alguma, contribuindo para o nosso país. Então, ficou essa, né? Sexta-feira e sábado. Isto. Tá certo, que bom, hein? Então, professora Malvina, muito obrigado, tá? Por ter encontrado um espaço na sua agenda. Eu é que agradeço. Nós sabemos dos seus compromissos. Eu é que agradeço. O meu compromisso... Mas fica uma promessa, hein? Meu compromisso é com os nossos estudantes, com os nossos jovens, e o meu compromisso com vocês que fazem esse programa e que priorizam 100% a educação. Tá. Então eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Paulo Marinho. Obrigado, professor, mais uma vez. Vamos esperar a professora Malvina para ver outras vezes aqui. Porque eu tenho mais 12 perguntas aqui, mas vou deixar na próxima entrevista. Eu posso responder, se você me passar. Eu posso responder via e-mail ou de outra forma. Com certeza, professora. Professor Alexandre também, eu desejo uma grande boa sorte a todos que estão aqui, participando aqui desse nosso encontro das quintas-feiras. E você que está nos ouvindo, dizer que o importante na vida, você deve acreditar sempre nos seus sonhos. E o importante na vida é ser feliz, ir em busca da felicidade. E a felicidade autêntica só existe quando você pode também levar felicidade ao seu semelhante. Senão não vale a pena nem viver nesse planeta. Se você só vive para si, não vale a pena. Tem que fazer diferença dentro do ofício que você
faz, o seu dia a dia. Olha, desejo para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, rapidinho, uma grande boa sorte. A Celeste Maria está no Facebook, querida amiga e ex-professora, sempre bom escutá-la. Não poderia deixar de registrar. Está no Facebook, Celeste Maria. Celeste Maria, uma grande companheira, uma grande amiga. Tive o prazer de tê-la como estudante no curso de pedagogia, depois companheira profissional na universidade, na Unirio, trabalhamos juntas na extensão universitária da Unirio, uma pessoa exemplar, enfim, um grande beijo, minha amiga. Que bom que você está nos escutando também. Obrigada. Vamos em frente, professor. Quero agradecer, professor, se permite, a nossa presença dos nossos 2 amigos que vieram do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Natal, adoro Natal. Aqui, entendeu? O Júnior, que foi também do Flamengo também, e que muitas benéficas fez lá, através das agendas, parceria com Pinheiro Guimarães. Nós temos uma parceria grande, né? E também o Alberto também, que é companheiro dele aí. Muito Estamos obrigado chegando pela no próximo presença. programa ainda. Então, desejo de novo uma grande boa sorte a todos, e você que está nos ouvindo, felicidades, né? Busque sempre a felicidade na sua vida e na vida de quem está ao seu lado. Enfim, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. 100% Educação, com produção e apresentação do professor Armando Pinheiro Guimarães.